A cantora gospel e pastora Estila Santos voltou a falar do filho Mateus Oliveira, que faleceu em 2016 vítima de meningite viral. Em um culto nesta semana, a artista gospel revelou uma carta que escreveu para o filho um mês após a morte do adolescente. No primeiro culto do Modeladas Day, promovido pela Comunidade das Nações em Brasília, Estila lembrou da época que o filho adoeceu. Um dia no hospital, recebeu a bispa Dirce Carvalho da Modeladas, onde passaram o dia inteiro juntas em oração. Após a morte do filho caçula, a bispa convidou Estila para a Modeladas naquele ano. Mesmo sabendo da situação de luto da pastora, incentivou a cantora a estar na presença de Deus. Estila decidiu ir. Ouça o relato da cantora. E aí a bispa me ligou e falou: Estila, não fica aí não, vem para Modeladas. Vem pra cá, vem cantar. Eu falei, mas eu não vou conseguir voltar a cantar agora. Ela falou, então vem só para participar. Se você não quiser cantar, você não canta. Vem aqui, mas vem, fica com a gente. E eu vim. Enquanto eu estava vindo para cá, eu achei uma carta que a minha psicóloga, pastora Silvana, me mandou escrever para o meu filho Mateus, que já tinha partido. Claro que ele não vai ler a carta e que não era para ele ler. Por favor, antes de você se escandalizar, me entenda, tá bom? A minha terapia era só para eu desabafar. 1º de agosto de 2016. Um mês depois que o Mateus tinha sido internado. E o Mateus já estava enterrado. E eu escrevi para ele assim, vindo para cá, para Brasília, gente, olha como é profético isso. Filho amado, que saudade de você. Hoje está doendo demais. Eu estou indo para Brasília, a mesma cidade para onde eu fui no dia em que você foi para o hospital e de lá foi para os braços de Deus. Eu não sabia. Perdão por não ter ido com você. Achei que fosse um simples problema de estômago. A viagem seria tão curta, eu jamais imaginei. Porém, eu não me arrependo de não ter visto você tendo convulsões, sofrendo, se contorcendo. Não sei se seria capaz de apagar essa imagem da minha mente. Sou muito covarde para te ver sofrer. E desconfio que esse seja um dos motivos pelos quais você preferiu não voltar. Eu entendi. Eu te perdoo por ter partido e te amo. Vou te amar para sempre. Espero que um dia eu consiga continuar te amando sem dor. Por enquanto eu só tenho lágrimas. Estou indo para Brasília de novo, mas espero que dessa vez eu seja restaurada. Hoje quem precisa de cura sou eu. Afinal, Jesus já te curou para sempre. Você se tornou incorruptível. O pecado, a carne, o mundo e o inimigo não podem mais te vencer. Glória a Deus, eu estou no caminho do milagre. O consolo está chegando e eu sigo chorando, porém não vou parar. E o meu consolo é que o meu amor por você nunca vai precisar acabar. Será infinito assim como nossas vidas. Eu te amo, filhinho, meu primogênito. Obrigada pelos anos em que eu pude te ter comigo, mamãe. Há exatamente 7 anos atrás, eu pisei aqui na Comunidade das Nações pela primeira vez. Eu tinha vivido tantos milagres na minha vida. Eu já tinha passado por tantos momentos maravilhosos. É claro que também vivi muitas lutas e dores na minha história. Eu já vi a minha mãe enferma ser curada de doenças incuráveis. Já vi meu marido, que era viciado em drogas durante 11 anos, ser liberto pelo poder de Deus. E hoje, para a glória de Deus, Ele é o meu pastor. O Senhor já fez tantas coisas maravilhosas na minha vida. Eu já vi Deus agir com cura divina. Na minha vida, perdi a minha voz. Os médicos disseram que eu não ia voltar a cantar. E eu voltei a cantar. E escrevi várias canções no meu período de silêncio. Quando eu não tinha mais voz, eu escrevi Nada Pode Calar um Adorador, gente. Eu sou teimosa demais. Como vocês aqui são também. Porque vocês não foram modeladas para se conformar com a derrota. Nem eu. Enfrentei problemas financeiros, enfrentei problemas de relacionamento,
Já me decepcionei com gente. Está se identificando aí? Está se achando? Já fui odiada por quem deveria ter me amado. Já fui amada por quem eu deveria repudiar. Já entristeci o Espírito Santo algumas vezes. Já fiquei desviada dentro da igreja. Alguém se identifica? O que eu nunca esperei viver foi enterrar um filho. E no ano de 2016, no dia 1º de junho de 2016, eu estava dentro de um voo para Brasília, porque eu ia participar aqui de uma manifestação pacífica, junto com o pastor Silas Malafaia, se é que é possível, uma manifestação pacífica. Não está filmando isso não, né, gente? Junto com o meu pastor, que eu amo muito de todo o meu coração. E eu vinha junto com a Fernanda Brum, minha amiga, irmã de outra barriga. Meu marido já tinha vindo em outro voo, porque ele estava com um grupo de pastores, e o voo já tinha sido comprado, então ele tinha vindo mais cedo. E quando eu pisei aqui em Brasília, nessa cidade abençoada, que tem uma história na minha vida. Gente, deixa eu falar, foi aqui que eu aprendi a andar de bicicleta, quando eu tinha 10 anos de idade. Aqui eu tenho familiares, eu tenho parentes, e eu vinha passar férias aqui de vez em quando. Sempre amei muito Brasília. E quando eu pisei aqui no dia 1º de junho de 2016, eu recebi um telefonema. Primeiro foi a Fernanda, que eu vi conversando, sussurrando, e de repente ela veio e falou: Êxila, o Odilon está te esperando lá no embarque, vocês não vão para a manifestação porque o Mateus está passando mal. Então eu tive que voltar pelo mesmo corredor que eu vim, aquele aeroporto de Brasília, né, enorme. Passei pelos mesmos corredores, voltando para o portão de embarque ao lado do que eu tinha desembarcado. E o meu coração disparado, porque eu não sabia o que estava acontecendo. E o meu marido foi me falando aos poucos: olha, o Mateus, ele teve convulsões. O Mateus, a gente não sabe o que está acontecendo, mas ele está no hospital. E a gente vai lá e vai ver o que está acontecendo. Mas vai dar tudo certo, vai ficar tudo bem. E a igreja já começou a orar. E todo mundo já começou a entrar em batalha de oração. O meu coração despedaçado ali naquele momento. Eu era cacos nas mãos de Deus. Você já se sentiu assim na sua vida, minha amada? Pois é, impotente, sem poder fazer nada, sem dar conta daquilo que está acontecendo e muito menos daquilo que está por vir. E aí nós descemos no aeroporto de novo, do Rio de Janeiro na época, era onde eu morava, e fomos direto para o hospital. Ele estava internado lá no hospital, na Barra da Tijuca, perto do lugar onde nós morávamos. E quando nós chegamos lá, já estava sob controle, ele já estava lúcido, estava medicado, e eu consegui falar com meu filho, eu consegui me comunicar com ele, e começou uma batalha de oração pela vida do Mateus, porque os exames diziam que ele ainda estava com irregularidades, com atividades cerebrais que davam a entender que ele estava convulsionando durante a noite e ele não poderia continuar daquela forma. Então, nós começamos a orar e a igreja inteira entrou em oração e o Brasil inteiro entrou em oração. Mas depois de 7 dias, o Mateus teve uma convulsão, uma hemorragia, na verdade, cerebral, que fez com que ele entrasse em coma. Mas eu fui modelada para viver milagres. Eu sabia o que era superar dores, eu sabia o que era Deus libertar marido, eu sabia o que era Deus curar minha mãe, eu sabia o que era Deus devolver a minha voz, eu só não sabia o que era Deus dizer: não, ele é meu. E dessa vez não vai ser do seu jeito. Isso para mim foi inédito em Deus. Você está entendendo? Então, o que eu fiz? Durante toda aquela semana,
levantei um exército para orar pelo meu filho, mas não fui eu que levantei, foi Deus, porque assim, eu vejo o filho de um monte de gente morrer e não vejo a mesma repercussão que o Mateus teve. Deus quis que a igreja orasse, se unisse. Lá no hospital, eram mais de 200 pessoas por dia. Dentro das salas ecumênicas, só tinha crente dando glória a Deus e aleluia, cantando louvores. E era muito alto. A gente não dava tranquilidade ao povo. Para você ter uma ideia, várias pessoas naquele período foram curadas ali. Teve gente que foi curada de meningite, porque o meu filho, ele foi parar nessa situação por causa de uma meningite viral herpética. Teve gente que a gente orou e a pessoa foi curada de meningite, que estava internado, em coma. Mas para mim, o oleiro quis fazer de outra forma. Eu acreditava tanto que quando os médicos chegaram para mim e disseram assim, ele está com morte cerebral. Eu falei, não está não, a gente vai continuar orando por ressurreição. E a igreja continuou lá orando por alguns dias, para que o Mateus ressuscitasse. Até que chegou um dia que Deus falou comigo, eu estava lá sozinha no quarto com ele, minha cara no pó, como eu já vivia, chorando, agarrada no pé da cama, agarrada com meu filho, porque o interessante de uma pessoa que está com morte cerebral é que ela tem a aparência de vida. Você pega, o corpo está quente, o coração está batendo. E eu já tinha lido tudo sobre morte cerebral, eu sabia que não tinha jeito, mas eu também cria que Deus podia devolver a vida do meu filho, então eu continuei orando. E um dia o pastor Silas entrou pela sala, junto com meu marido, eu estava lá de mãos dadas orando, e eu falei, pastor Silas, como é que vai ser se Deus levar esse menino, essa multidão que está aí fora, o que a gente vai dizer para eles, o que a gente vai dizer para o Brasil, para o mundo, para o povo da África, para o povo da Holanda, para o povo lá dos Estados Unidos, para todo mundo que mandou oração para cá em todos os idiomas. Pastor Silas olhou para mim e falou assim, quem disse que Deus precisa se defender para alguém? Deus é Deus, Isla. Nós vamos orar pelo seu filho, até se ele for para um caixão, a gente não vai desistir, a gente vai orar até o último momento, você vai orar, você tem direito, você é mãe. Eu fiz o que Eliseu fez com o filho da viúva, eu deitei em cima dele, eu respirei em cima dele, eu botei mão com mão, eu botei pé com pé, eu clamei, eu fiz de tudo que uma mãe louca faz. Numa hora como essa, isso é completamente admissível. O hospital já nem metia mais comigo. A psicóloga não ficava nem perto de mim. Porque eu falava assim, nem vem, hein? Não adianta vir me consolar não, porque eu só vou chorar depois que o meu filho morrer. Chorar a morte dele, né? Porque chorar eu já estava chorando todos os dias. Até que chegou uma noite em que eu estava lá, sozinha, eu e Deus. Meu filho naquele estado. E o Senhor falou claramente ao meu coração, Isla, desse jeito, dessa vez, não vai ser do seu jeito. E eu falei, Deus, se o Senhor estiver pensando em levar o meu filho, eu acho melhor o Senhor trocar e me levar, porque eu também vou morrer. Eu não vou suportar. E mais uma vez o Espírito Santo me disse, dessa vez, o milagre é você. E eu segurei aquela palavra. Naquele momento eu tive que decidir se eu agarrava aquela palavra e virava um milagre nas mãos de Deus, ou se eu ia ser mais uma morta-viva, que ia me arrastar pelo resto da minha vida, sendo conhecida apenas pela dor que eu vivi, nunca pela dor que eu venci. Naquele momento eu chorei muito, mas eu entendi que Deus estava dizendo não para mim, estava dizendo sim para o meu filho. Meu filho estava entrando num estado de incorruptibilidade. Ele era de Deus e o Senhor o tomou de volta. O apóstolo Paulo diz ali na sua carta aos Coríntios, eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas todos seremos arrebatados
num dia, num abrir e fechar de olhos, ao soar da última trombeta, porque a trombeta vai soar. E aqueles que estiverem vivos, eles serão tornados incorruptíveis. Porque é necessário que aquilo que é corruptível se revista de incorruptibilidade. E aquilo que é mortal se revista de imortalidade. E quando aquilo que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, e aquilo que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que diz: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá vitória por meio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Portanto, minhas amadas irmãs da comunidade das nações, sede firmes e constantes, sempre abundantes no Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Naquele momento ali, eu e Deus, eu entreguei o meu filho ao Senhor. E eu entendi que Deus estava me moldando para um novo tempo. E que aquilo que eu teria que dar conta não ia sair de mim, ia sair dele. Eu costumo dizer que o consolo, ele não vem só para quem é crente, gente. O consolo, ele vem para todos, assim como nasce o sol para justos e injustos. Você concorda que se só os crentes fossem consolados, a gente ia ter um suicídio em massa? Porque nenhuma mãe nasceu para enterrar um filho. Na verdade, nenhum filho nasceu para enterrar a mãe. A gente não nasceu para se despedir de ninguém, a gente nasceu para viver eternamente. Não está no nosso DNA a morte é uma afronta. E a gente nasceu para vencer a morte. Jesus venceu a morte. E é por isso que um dia nós vamos vencê-la também definitivamente. Mas enquanto esse dia não chega, é melhor que a gente vença essas situações na presença de Deus, porque nós temos uma chave. Nós temos um caminho, nós temos um consolo. Na verdade, nós temos um consolador. O Espírito Santo. Jesus falou: eu vou estar com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Eu vou estar com você, Êxola, no dia em que você recebeu um milagre da salvação do seu marido. Mas eu também vou estar com você no dia em que você me devolveu o seu filho de 17 anos e 11 meses. Que eu deixei com você durante esse tempo, porque eu confiei em você. Mas agora eu estou pegando de volta. Existem situações que a gente vive, não é só porque faz parte da vida, não. É porque Deus confia demais em nós. Se a tua luta está sendo grande, eu quero que você entenda, mulher, que Deus está confiando em você num nível diferenciado. Quando eu saí dali, 2 dias depois, o coração do meu filho parou de bater. E Deus levou o Mateus. Eu queria ter pulado o enterro, mas é necessário que a gente vá no enterro, que a gente veja o corpo descendo. Isso é saúde emocional para nós. Nós precisamos viver cada momento para elaborar esse luto. E eu aprendi isso, mas eu queria não ir, eu queria ter pulado esse dia, eu queria ter ficado em casa chorando e nunca ter visto essa cena, mas eu obedeci e fui. E no dia seguinte, eu escrevi a canção Milagre Sou Eu. Escrevi porque foi o grito da minha alma, não é porque eu sou forte. Escrevi porque eu estava aos prantos no quarto chorando. E essa foi a maneira que eu consegui fazer com que a minha dor escoasse naquele dia para eu não morrer. Eu não escrevi porque eu sou uma bênção, porque eu sou crente pra caramba, porque eu sou melhor do que vocês, não. É porque a minha vontade era sair gritando pelo meio da rua. Mas eu aprendi que quando a gente está debaixo de uma dor tão grande, de uma decepção tão grande como essa, a gente precisa chorar no altar de Deus. E se a gente tem que chorar, que seja no altar, que seja na presença do Senhor. Se você trouxe lágrimas hoje para derramar, que você aproveite para derramar aqui, porque esse aqui é um lugar apropriado.
esse aqui é um lugar onde você pode depositar suas lágrimas. E interessante é que enquanto eu estava lá no hospital com meu filho com esse diagnóstico de morte cerebral, a bispa disse, caiu lá de paraquedas. Eu não tinha intimidade com ela, mas eu a conhecia. Eu já tinha estado com ela. E ela se comoveu e falou, eu vou aí interceder por você. Ela botou a mochila nas costas, o tênis no pé, bem a cara dela. Atravessou o Brasil e passou o dia inteiro lá comigo em oração. Aquela oração não era pelo Mateus. Aquela oração era por mim, porque o milagre era eu. Ela intercedeu junto com a Raquel, esposa do pastor Cote, o dia inteiro pela minha vida. Ela deixou uma oferta com a minha secretária. Porque ela é assim, ela é uma mulher que transborda, a gente só dá o que tem. E ela foi lá dar o que ela tinha. Mas ela lembrou de detalhes. A ela deve estar sem cantar, ela deve estar sem viajar, sem fazer agenda. E vai ficar por um tempo, então deixa eu dar aqui o meu suporte. E ela foi lá representando vocês, semear na minha vida. Sim. 7 anos depois eu estou aqui de novo. 7 anos depois, gente. A pastora está falando aqui da mulher que 7 anos depois teve a restituição de tudo aquilo que ela semeou na vida do profeta. Eu vim aqui para profetizar uma colheita sobre essa igreja. Pela liberalidade de vocês. Pelo amor que vocês me dedicaram através da vida da Bispa Dirce. Foram dias muito difíceis que eu enfrentei depois, muito difíceis.